Certo, pessoal, vamos começar agora a aula 2, né, de Excel para iniciantes. E vamos trabalhar um pouco hoje com as formatações dentro das células. Recapitulando, para quem não está acostumado a usar o Windows 7 ou não tem muita intimidade com o computador, para localizar o Excel é só ir no iniciar, no caso dessa bolinha aqui, todos os programas. A gente procura aqui a pasta Microsoft Office e Microsoft Excel 2010. Só clicar, né? Ele vai abrir. Eu disse que daria aula de soma hoje, porém ficou um pouco batido, um pouco passado muito rápido a formatação, então vamos focar um pouco mais na formatação. E na terceira aula eu já dou uma aula completa sobre soma e os recursos matemáticos do Excel. Então vamos trabalhar um pouco com formatação. Abre um projeto, como abrir, né, o Excel, ele já vai abrir essa tela em branco, né, para um arquivo novo. E clique em cima da célula, no caso a célula da coluna A e linha 1. Né, você pode se localizar pelas informações na parte superior e na lateral esquerda. Você vai ver que ele está marcado, ó, coluna A, linha 1. E escreva aí um título qualquer. Vamos escrever título. Ok, vamos simular uma tabelinha. Na coluna B2, bota mês 1. Na C2, mês 2. E na D2, média. Na linha 3, coluna A, essa logo abaixo do título, pula uma linha, né? Você vai estar na coluna A, linha 3. Bote qualquer nome, eu vou botar aqui João. E embaixo, na linha de baixo, né? Ou seja, coluna A, linha 4, vou botar Carlos. E embaixo de Carlos, né, na linha de baixo, ou seja, a célula seguinte, né, vou botar total. Ok, nós estamos iniciando aqui fazendo um princípiozinho de tabela. Mas primeiro nós vamos fazer algumas correções. O título ficaria muito melhor se ele tivesse centralizado aqui. Porém, nós teríamos que pegar 4 células. Para isso nós vamos usar o recurso que eu mostrei rapidamente na primeira aula, o recurso de mesclar células. Você vai clicar sem soltar com o botão do mouse, né? Você vai clicar na coluna A, linha 1, você clica sem soltar, você vai caminhando com o mouse até a coluna D, ainda na linha 1. Basta clicar na célula da coluna A, linha 1, e acompanhar com o mouse até a mesma linha na coluna D. Ele vai marcar assim. Feito isso, você vai aqui nesse cantinho, tem aqui o mesclar e centralizar. É um botão automático do Excel que já faz a mesclagem e a centralização do texto. Basta clicar, pronto, o título está centralizado. Ok? Vamos então incrementar um pouco mais esse título. Aqui, nesse campo aqui, quase no comecinho, né, da aba aqui, nós temos aqui, ó, o nome da fonte, o tamanho da fonte e alguns recursos que a gente vai trabalhar individualmente agora. Vamos botar esse título em negrito para dar um pouco mais de destaque. Então o que a gente faz? A gente clica na letrinha N, sempre com a célula selecionada. Aliás, se você reparar agora, você clicar em título, vai selecionar as 4 colunas na linha 1, porque elas estão mescladas, como se fosse uma única célula ocupando várias colunas. Com ele clicado, assim, um único clique, você apertar a letra N, logo em cima aqui, ó, na barra de ferramentas. Você vai ativar o negrito. E vamos aumentar também um pouquinho a fonte. Nós podemos fazer isso de duas formas. Podemos fazer da forma tradicional, como a maioria das pessoas fazem, que é clicar nessa caixinha com o número aqui, na setinha que tem do lado. Ele vai abrir uma caixa e você vai escolher o tamanho que você quer.
Na versão 2010, acredito que algumas anteriores também façam isso. À medida que você passa com o mouse sem clicar em cima dos números, você vai vendo uma prévia de como vai ficar. Note que quanto mais eu vou descendo aqui, ó, quanto maior o número vai ficando, maior vai ficando o tamanho do título. Vamos deixar um tamanho 16, tá bom. Mas eu poderia ter feito de outra forma. Eu poderia ter usado esse recurso que tem ao lado aqui, que são essas duas letrinhas A que tem aqui. Esse A com a setinha para cima, ele aumenta a fonte. E o A com a setinha para baixo, ele diminui a fonte. Eu também poderia ter usado o itálico ou o sublinhado. Vamos deixar assim com os três recursos ativados, só para lembrar como é que é. Agora nós vamos transformar isso aqui numa tabela de verdade, que embora tenha essas linhas aqui, essas linhas na hora de fazer a impressão, por exemplo, elas não aparecem. Nós precisamos dizer para o Excel que nós queremos as linhas. Então nós vamos clicar nessa célula sem soltar o botão do mouse, clicou uma vez, nós vamos botar para baixo, selecionando toda essa área aqui, entendeu? Só ir descendo até selecionar toda a área. Soltou o botão. Agora você clica usando o botão direito do seu mouse. Você vai procurar a opção formatar células. Esse menuzinho que vai abrir. Clicou em formatar células. Deixa eu abrir um pouco o zoom aqui. Pronto. Clique em borda. Aqui nas abas, né? Aí você vai notar que tem uma área aqui onde está escrito pré-definições. Bem aqui. E embaixo nós temos os contornos. Você vai clicar em contorno e interna. Se precisar pausar para achar, pode pausar à vontade o vídeo e depois voltar se precisar. Feito isso, nós vamos aqui embaixo e clica em OK. Se você clicar fora agora para desmarcar, você vai notar que a célula ficou toda marcada com as linhazinhas escuras. Ou seja, ele agora é uma tabela. Se eu imprimir nesse momento esse arquivo, ele vai aparecer as bordas. Vamos também selecionar da mesma forma a A2, clicou sem soltar o mouse e arrastou para o lado direito. Nós vamos aqui em cima, onde tem essa espécie de baldinho aqui, nós vamos clicar na setinha do lado e escolher uma cor. Essa é a cor de preenchimento. Vou escolher esse cinza aqui. Pronto, já deu um destaque nessa barrinha aqui onde tem as informações, né, de mês e a média. Ok, podemos fazer a mesma coisa embaixo. Posso clicar em total, arrastar. É bom que você sempre treine isso, né, para o acabamento, né, a formatação, é bom para ganhar um pouco de habilidade. E podemos escolher uma outra cor, ou de repente até deixar, vou botar essa cor aqui de burro quando foge. Pronto, para dar um destaque. Nós já temos uma planilha pronta. Ok? Feito isso, esse aqui é o básico da formatação. Vamos trabalhar um pouco o alinhamento aqui agora das informações de mês. Você clica na célula B2, onde está escrito mês 1, ou clica simplesmente mês 1. E aqui nesse cantinho aqui, ó, superior aqui, nós temos várias linhas. Esses desenhos de linhas, eles são os alinhamentos. Aqui em cima é a posição, se o texto vai ficar no alto, se ele vai ficar no meio ou se ele vai ficar embaixo. Do jeito que está aqui no meu, se o seu tiver assim, provavelmente deve estar alinhado embaixo, tá bom. Se não tiver, é só clicar nesse ícone para alinhar embaixo. A questão vai ser aqui, ó, nessa parte de baixo, eu posso alinhar ele à esquerda, como ele já está, centralizar ele. Você pode notar que ele vai mudando aqui, ó, ou jogar para a direita. Eu quero centralizar, acho que fica mais bonito. Eu vou fazer isso com os outros. Clique em mês 2, centralizo. Clique em média, centralizo. Ok? Bem,
Vou finalizar a formatação por agora, porque já entraríamos em soma. Mas eu quero aproveitar essa mesma tabela. E o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar esse arquivo. No Excel 2010, você pode salvar tanto por esse íconezinho aqui em cima, com um desenho de um disquete, quanto pelo arquivo, pelo botão de arquivo, que algumas pessoas já têm encontrado dificuldade em achar porque está numa posição um pouco diferente. Mas não tem segredo, né? Aqui no canto superior esquerdo, clicou em arquivo, você pode escolher salvar, ou salvar como, se você quiser salvar uma cópia diferente. Nós vamos usar só o salvar. Clicou em salvar, vai abrir uma caixinha aqui. Nós podemos escolher uma pasta. No caso aqui ele já abre automaticamente documentos. Eu uso o Windows 7, pode ser que essa pasta esteja num lugar diferente no seu computador. Eu vou deixar em documentos mesmo, para acharmos depois. E vou escrever aqui aula 2, aqui em nome de arquivo, para eu poder saber que eu fiz esse arquivo na aula 2. E logo aqui embaixo eu vou clicar em salvar. Prontinho. Agora, se eu quiser, eu posso recuperar essa aula depois e continuar da onde eu parei, como nós vamos fazer na próxima aula, usando essa mesma planilha. Se você não conseguir salvar, pode tentar várias vezes, rever o vídeo, mas não se preocupa que na próxima aula é só você copiar o modelo. A gente dá uma passada bem rápida sobre isso. E vamos trabalhar como preencher essa tabela com valores e como programar ela para fazer esses cálculos automaticamente. Vamos calcular os valores, os totais e as médias totais. Que normalmente as pessoas não se dão muito bem com matemática, mas no Excel você vai ver que é bem simples. Basta inserir um comandozinho simples de soma ali e ele faz esses cálculos, e nós vamos ver detalhadamente isso na aula 3. Então até lá, um abraço e continue treinando.